Caríssimas pessoas, como estamos? Vamos para mais um ArtaCast. Hoje é um ArtaCast tão especial, porque depois de muito sofrimento, a minha equipe resolveu vir me sabatinar. Vocês estão pensando que é fácil? Não, não é não. Esse povo que dá um show no dia a dia, estava com medo, com receio de vir para frente das câmeras. Aí vocês viram risadinha, né? Ouviram uma risadinha de medo, né? Pois é. Mas hoje acho que é um dos ArtaCasts mais especiais que a gente vai fazer, porque é o time da Arta, e a ideia é que esse time comece a aparecer aqui para vocês conhecerem cada vez mais essas pessoas que fazem a nossa empresa e que ajudam, né, os nossos clientes a cuidar adequadamente de gente. E a gente também está fazendo um ArtaCast diferente hoje. Então, o pensamento de Rafa, que é quem estrutura todo o ArtaCast, foi pensar como é que a gente já orienta, já ajuda os empresários, as empresárias, a pensarem nos principais pontos, os pontos mais atuais, mais polêmicos relacionados à gestão de pessoas. Como é que a gente entrega para vocês hoje aqui informação que ajude no processo de cuidar adequadamente de gente, porque a gente sabe que é isso que vai fazer os resultados das nossas empresas acontecerem. Então, vocês se preparem, porque a sabatina que elas prepararam para mim, na verdade, é um super presente para todas as pessoas que no dia a dia lidam com o desafio de cuidar de gente do jeito certo. Então, com vocês, as minhas sabatinadoras, Rafaela Reis, Suelen Góes, estamos aqui no bastidor com nossa Larissa, que está ali cuidando das mídias, ela também vai aparecer aqui uma hora dessa, vou pegar ela de surpresa, com Igor, que apoia aqui esse nosso projeto todos os meses. E meninas, agora é com vocês. Tô pronta! Muito bom, Espero. Então vamos lá. Primeira pergunta está comigo, a gente vai acabar se dividindo aqui, tá? Então, certo. Gente, vocês acreditam que eu não faço ideia do que eu vou responder, porque elas também são dessas, sabe? Não tem um negócio de preparo, não. Eu que lute. Pra quê? Pra quê? Senhora? Pois é, eu que lute. Então, elas organizaram, elas definiram as perguntas. Aliás, de um tempo para cá, eu fiz uma inversão no nosso modelo de gestão. Eu defini algumas pautas nas quais elas mandam e eu só executo. E eu descobri que esse negócio é maravilhoso, porque elas estão mandando, eu estou fazendo, está tudo certo. Então, vocês mandam, é com vocês. Muito bom. Você começou falando, Fá, em relação ao disruptivo, né, ao novo. E aí a primeira pergunta que a gente quer começar justamente nesse sentido. O que foi, assim, de estratégia que você já implantou em uma empresa, que foi uma das estratégias mais disruptivas em relação à gestão de pessoas? Poxa, Rafa, isso me fez uma viagem no tempo. Vamos lá, eu vou fazer uma coisinha antes. Eu quero começar contando um pouquinho como é que começou essa história de gestão de pessoas, porque entendo que é bacana a gente contextualizar isso, e aí a gente já gera alguns insights com esse conceito, e a gente fala do que foram essas experiências, tá? Uhum. Eu acho que vocês sabem, não sei se todas vocês sabem, mas originalmente eu não nasci em gestão de pessoas, eu nasci em operações, né? Em operações, em linha de frente de operações e na parte de relacionamento com o cliente. Só que em todas essas experiências, eu cuidei de todos os portfólios estratégicos de pessoas. Então, eu estava em operações, mas quem fazia recrutamento e seleção era eu. Eu estava em operações, mas quem cuidava do clima, do motivacional, era eu. Eu estava ali na frente de gerência de relacionamento e fazia toda a parte de gestão de desempenho. Definir meta, definir indicadores, acompanhamento. E toda a vida, em qualquer desafio, eu cuidei de treinamento e desenvolvimento. Então, eu estava cuidando de gente sem ter a cadeira de gente. Eu vim ter a cadeira de gente, dona da cadeira de gente, no meu terceiro desafio profissional de maior porte. E aí eu fui dona da cadeira de T&D, de recrutamento e seleção, de maneira executiva. Mas então, voltando, gestão de pessoas nasce lá em 1900, quando as empresas começam a olhar para pessoas pós-revolução industrial, naquela dinâmica de ter que admitir, tenho que contratar gente, tenho que pegar documento, tenho que pagar salário. Então, isso que é a base hoje do nosso DP. Quando a gente fala DPzão, essa é a base. A parte mais burocrática. Exatamente, a parte mais burocrática. Pega papel, anota atestado, pronto. Isso era o que era cuidar de gente. Quando a gente chega ali em 1950, a gente começa a cuidar de coisas como treinar liderança, ainda muito principiante, a fazer a parte de sucessão, porque expectativa de vida naquela época era essa, 40, 50 anos. Então, as empresas que nasceram ali em 1900 já deveriam estar, as que estavam existindo ainda, na sua segunda geração. Então, como é que a gente forma a sucessão? Isso começou a ser discutido. E esse é o conceito, 1900 RH 1.0,
Você já sabe que eu odeio o nome RH, porque a gente não é recurso, né? A gente é Sim, riqueza. Aqui, ó. Riquezas Muito humanas. bem, somos humanas. riquezas. O RH 2.0 é em 1950. Aí a gente tem em 1900, quando vocês estavam pensando em nascer, a gente tem o boom da globalização, Sim. né? E aí isso muda o mundo de uma maneira significativa. Então, se a gente pensar em primeiro cenário disruptivo, e aí vem uma primeira experiência minha muito forte numa empresa que era referência no mercado, e quando eu entrei nessa década nessa empresa, ela era top of mind, e tinha 70% de market share. Então, você imagina que daquele segmento ela detinha 70% do mercado. E uma coisa que a gente fez de maneira muito significativa foi envolver todas as pessoas. Foi o nosso maior processo de engajamento, que foi envolver as pessoas, desde a base até a alta liderança, na mudança de um sistema na empresa. Aí você vai dizer, mas Fá, o que é que isso tem a ver com gestão de pessoas? Porque é sistema. Então, voltando para o conceito que eu trazia para vincular essa experiência, em 1900 a gente tem globalização, quebra de fronteiras, alta competitividade entre as empresas. Então, a gente começa a falar nas estruturas de gestão de pessoas do conceito de business partner, você ter a figura de gestão de pessoas como um parceiro de negócio. E a gente tinha uma estrutura de RH, né, pequena nessa empresa, na verdade era grande corporativa, mas na nossa unidade aqui, para 4.000 colaboradores, eram ali 3, 4 pessoas. Então, a área de operações teve que se envolver. Imagine que nós passamos 20 anos usando um sistema que vocês não conheceram, porque era um negócio de uma tela preta com um pontinho verde, e a gente ia para o ambiente que vocês conhecem hoje. Sim. E, apesar dele ser infinitamente melhor, as pessoas não queriam usar. Então, um investimento altíssimo foi feito, e aí eu fui uma das líderes convocadas para como é que a gente pensa e transforma essa realidade das pessoas se envolverem em um investimento que foi alto, que não tinha como voltar atrás, que era necessário. E a gente está falando de 4.000 pessoas. Caramba, bastante gente. Muita gente. Essa empresa, na época, ela operava Rio, São Paulo e Salvador. Gente, o projeto foi tão bem sucedido, que foi a primeira vez que Salvador exportou e não importou. Porque a gente trazia tudo de São Paulo. Sim. Então, o nosso projeto se tornou referência. A gente foi implantar no Rio de Janeiro, metade daqui foi implantar no Rio e metade em São Paulo. Foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio de grande proporção, porque essa empresa tinha um prêmio chamado Quality Excellence Award. E era uma cerimônia de Oscar. E a gente ia, ganhava uma premiação em dólar, ganhava o nome da gente lá no prédio do Citibank, que era o sócio-gestor da empresa em Nova York, em São Paulo. Era uma coisa assim, você levava um convidado. Minha mãe achou, meu Deus! Né? Era um global apresentando. Mas o que a gente fez exatamente? E aí entra um ponto crucial no meu entendimento de... Era o novo. Então, quando a gente fala de inovação disruptivo, toda e qualquer mudança assusta. Por melhor que ela seja, um líder, em especial um líder orientado para pessoas, vai ter que entender que a mudança vai impactar a vida do outro. Ele pode estar muito feliz, muito motivado, muito assim, cheio de uau, é isso, é. Mas a gente vai ter medo, porque isso é biológico. Sim. E aí, o que a gente fez foi, como é que a gente se comunica com essas pessoas? Com leveza, com arte, com interação. Então, a gente montou um projeto. Veja, a gente saiu do sistema para trazer as pessoas para um lugar de participação. Então, a gente fez uma estrutura de treinamento e desenvolvimento interativo, todo pautado em peças de teatro, onde as pessoas participavam e onde a gente levou toda a resistência para o palco. Então, a gente não foi lá dizer para ela o que era legal, a gente foi dizer que era ruim. A gente foi, por exemplo, dramatizar que Deus me livre, eu sei fazer aqui, eu sei as telas todas, e de repente agora eu vou ter que fazer uma coisa nova e eu vou errar. Então, a gente levou os medos, a gente trouxe clareza nos medos. A gente não comunicou de cima para baixo. A gente entendeu quem eram os principais embaixadores, na verdade, os melhores comunicadores em cada equipe, e a gente convidou. E a gente fez uma coisa que é... Eu digo que isso é uma coisa tão disruptiva e tão simples, mas tão impactante, que é a demonstração de vulnerabilidade. E olhe que esse foi um aprendizado que, pessoalmente, eu aprendi há pouco tempo. Porque da gente é cobrado, da liderança é cobrado força, resposta pronta, resolutividade. Eu não ensaiei o que vocês estão me perguntando. Eu acabei de lembrar desse exemplo. Eu tive que pensar para responder a vocês. E talvez não fosse o melhor que as pessoas quisessem ouvir, mas eu compreendo que ele encerra muitas coisas em uma iniciativa. Que é você, primeiro,
Todo mundo estava com medo, inclusive a gente. Então, por que eu tenho que esconder, enquanto líder, um sentimento que eu tenho? Mas, dessa forma, o meu liderado não espera que eu seja a pessoa forte, de segurança, de força. Sim, mas eu sou humano igual a ele. E eu preciso contar isso para ele. E talvez eu precise convocá-lo para construir a solução junto comigo. Conjunto, perfeito. Que Sim. foi exatamente o que a gente conseguiu mobilizar mais de 4.000 pessoas. Então, daqui a pouco, não era o diretor falando que o projeto era bom. Não era o principal gerente falando que o projeto era bom e que tinha que acontecer. Era quem sentava do lado dizendo, rapaz, isso aqui é muito bom, a gente está assustado, mas a gente vai fazer acontecer. Sim. E isso gerou engajamento. A gente foi, claro, ou se a palavra meme existisse na época, a gente virou meme, a gente era chamado de os Smurfs, porque a gente fez camisa azul para todo mundo que era embaixador, e era o azul dos Smurfs. Então a gente passava, chama Smurf! A gente perdeu o nome. E o que a gente fez? A segunda ação. Qual era a dinâmica do Smurf? Primeiro a gente foi contando as coisas, envolvendo as pessoas e dizendo, a gente vai superar isso. E você não vai estar sozinho. E aí a gente colocou esses embaixadores identificados e separados dos outros. Então, na hora que alguém tremia, ele não tinha só mais a liderança para contar com ele. Ele uma rede de tinha apoio. uma rede de apoio, exatamente. Ele tinha um embaixador. Então, o que era um projeto de TI foi feito com clima, gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, gestão de pessoas e uma estrutura de comunicação orientada e pensada para pessoas. O sistema virou um objetivo secundário. Claro, ele era a principal questão. Você tinha uma data de virada daquilo. Mas, mais que isso, a forma de fazer é que fez toda a diferença. Então, nós nos apoiamos. Se a gente pensar, a gente se apoiou em recrutamento e seleção, porque a gente teve que identificar quem seriam os melhores embaixadores para recrutar, para dizer, bichão, vem junto aqui com a gente. A gente teve o portfólio de educação corporativa, que a gente estruturou e pensou educação corporativa gamificada. E aí, para fechar essa resposta, é exatamente com o lúdico. A gente pensou em desempenho, porque a gente começou a mostrar para ele o quanto ele ia ter uma melhoria nas metas dele, que ele era remunerado por aquilo. E aí tem uma parte muito engraçada, é que eu deveria ter feito stand-up, porque eu participava do teatro, eu era atriz do teatro, e na hora que a gente estava subindo para a peça, e essa coisa a gente começou a gerar tanto movimento, numa linguagem de hoje viralizou, que os diretores de São Paulo começaram a vir, os vice-presidentes começaram a vir. E nesse dia especial que a gente ia fazer, uma das últimas apresentações, um dos supervisores era o meu par na peça, e eu não chegava. Eu não chegava porque eu fiquei preso no elevador por 25 minutos, numa cena que, se não fosse trágica, era cômica. Eu, uma grávida que estava com uma barriga de 7 meses, uma outra colaboradora que tinha claustrofobia, e uma que tinha feito uma cirurgia, estava com 50 pontos dados daqui e aqui. Só faltou o churrasco no elevador. Só faltou o churrasco no elevador. E aí, a gente não conseguia. Eu estava subindo porque ia começar a peça. E eu não subia, e eu não chegava. E aí se deram conta, teve que desligar a luz. Foi uma coisa. As pessoas mantiveram no auditório, todo mundo ali meio que controlado e tal. E aí, foi lindo, assim, o nosso diretor... Só que eu estava super calma. Aí abriram, sabe quando abre o elevador que tem metade parede, metade o buraco que a gente vê as pessoas? Sim. O nosso diretor na época era engenheiro, então ele veio, tranquilizou, olha, a gente vai tirar vocês daí, fiquem tranquilas, tá tudo bem. E a gente ali conversando, eles discutindo qual era a melhor estratégia e tal, e o povo lá em cima esperando. Aí às tantas ele faz assim, olha, a gente vai ter que fechar a porta. E eu acalmando que tinha claustrofobia, porque a única que não tinha nada, a não ser o compromisso da peça, era eu. Uma costurada, a outra paparia, a outra olhando, ela se apoiava na parede e dizia assim, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Gente, uma situação de pânico. E aí, o diretor disse assim, a gente vai ter que fechar a porta para puxar vocês. Eu digo, não. Aí eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, porque eu digo, não quero ficar aqui fechada, porque eu olhava pro lado. Só tinha desespero. Só tinha desespero. Aí ele, calma, vocês não vão sofrer nada, não tem como. Aí disse, vai tirar vocês daqui. Resultado, bom. E aí foram 25 minutos, tiraram a gente puxando, né? Aí um pulou, porque a gente desligou tudo, para não ter sido o elevador cair e tudo mais. E tirou a gente. E aí, vamos pro teatro, porque tem que conversar, você tá bem, tá aí. Eu cheguei esbaforida. Gente, então, né? Porque a pessoa só ficar presa no elevador, e aí o povo... Então, foi um improviso, porque tinha uma hora da fala que ele dizia assim, então, mas isso que você estava... Aliás, se você foi que ficou preso no elevador, né? Então, virou. Mas virou um meme, sabe? E assim, mas foi um grande sucesso. A gente trabalhou em 3 portfólios de pessoas. E o que eu
registro como um grande insight, talvez, é assim: compreender que a mudança vai causar preocupação e medo, compreender que você, como líder, empresário, né, o tomador de decisão ou gestor de pessoas, precisa entender isso e buscar estratégias com essas pessoas. Insere as pessoas no processo. Tem algo que eu sempre disse: informação é motivação. Quanto mais a gente engaja as pessoas, quanto mais a gente envolve as pessoas, maior é o compromisso das pessoas com a gente. Então, a gente não pode ter o receio de comunicar às pessoas e de contar, sabe? É o melhor jeito. O que você precisa encontrar só é a forma de fazer isso, o tom que você vai fazer isso e a estrutura. Você tem que ter estrutura. Você não pode... estrutura. Até hoje eu faço feedback. Acabei de passar por isso. Até hoje, eu sento, aos 51 anos, liderando desde os 16, eu não sento para dar um feedback, sentar com os pontos anotados, com a estrutura pensada, com aquilo refletido, porque o processo de comunicar é que aquela mensagem chegue ao outro da melhor maneira possível, chegue de maneira positiva, chegue para transformar, não chegue para tensionar. Então, para isso, quanto mais informação estruturada, motivada, preparada, fundamentada, mais engajamento você tem. E aí a gente gera as transformações que esse case gerou. E eu adorei viajar para o Rio de Janeiro para implementar, levei uma equipe comigo, causei outros tantos memes no Rio, que depois eu conto, mas foi uma experiência maravilhosa. Acho que essa ilustra. Tem tantas outras, mas essa eu fui lá no início da carreira. Isso aconteceu em 1998. E se a gente parar para pensar, não mudou nada. A gente continua tendo mudança. Aliás, piorou cada vez mais intensas. O mundo está cada vez mais ansioso, cada vez mais incerto, inseguro. O cenário do trabalho mudou muito. As pessoas, as duas gerações aí que a gente tem que lidar, três, têm estruturas, entendimentos de vida diferentes. Então, mais do que nunca, eu entendo que olhar adequadamente para tudo isso, escolher as pessoas, entender desempenho, cuidar de clima, cuidar de educação corporativa, por si só, ter esse olhar estratégico, isso já é um grande fator de disrupção e inovação. Isso é maravilhoso, porque tem mais trabalho para a gente, né? Tem mais trabalho para a gente, exatamente. Tem mais trabalho para a gente. Cisso! Ok. Ainda falando sobre gestão de pessoas, né? Dessa vez linkando com indicadores. Tá. Gostaria que você falasse. Quais os indicadores você acredita ser mais importantes, eu diria, ou mais eficazes para trazer para as empresas lidando com gestão de pessoas ainda? E ainda mais considerando o mundo bunny, né? Sim. Meninas, vejam só. Primeiro que a gente tem que deixar claro o seguinte: tem que ter indicador. Primeiro ponto é isso, tá certo? Eu entrei há alguns anos numa empresa e isso não é incomum ainda hoje, não. A gente chegar para implementar projetos nas empresas e pergunta: tá bem, quais são suas metas? Como é que você mede e acompanha isso? E a pessoa dá uma risadinha de nervoso, não mede. Não há. Tem, mas não há, né? Como diríamos em Angola, tem, mas não há. Mas não há. Vocês sabem da frase clássica: quem não mede não gerencia. Isso é fundamental, não temos que descuidar disso. Então, o primeiro ponto é: você não pode cuidar de área nenhuma, inclusive de gestão de pessoas, sem ter indicador. E aí eu já quero provocar uma outra coisa, que é outro tema que eu ando aí falando muito para ver se a gente vai transformando o nosso ecossistema. Nós não somos área de abraçar árvore, RH, gestão de pessoas é área de negócios. Nós somos geradores de negócio. Se a gente gera negócio, a gente vai falar de número. A grande compreensão que este empresário precisa ter, essa empresária precisa ter, e abaixo dele, as estruturas dele, é que a gente vai chegar nos números pelas pessoas. Portanto, a gente tem que cuidar adequadamente de gente, tá? Então, eu vou separar a sua pergunta em duas frentes. Sim. Enquanto a área de gestão de pessoas, nós precisamos suportar, orientar os outros líderes a construírem os seus indicadores, as suas metas, porque isso faz parte do portfólio de gestão de desempenho. Então, quando a gente implementa uma avaliação de desempenho em uma empresa, o que nós estamos fazendo que resultado você tem que gerar? Sua estratégia, sua empresa nasce para fazer o quê? E desse fazer o quê, você entrega o quê para a sociedade? Serviço, produto, o que você entrega? Pronto, muito bem. A área comercial tem que entregar o quê? A área de produção tem que entregar o quê? A área de logística tem que entregar o quê? A área financeira tem que entregar o quê? Então, a gente tem que ajudar essa estrutura, enquanto área de RH, de gestão de pessoas, a gente tem que ajudar as outras áreas a compreender a importância das avaliações de desempenho, a criarem os indicadores e a gente estruturar e fazer o processo acontecer.
Cada líder cuida da sua área, dos seus indicadores. Então, as áreas de gestão de pessoas são as áreas de apoio, de suporte. É a dona do processo da avaliação. A gestão é do líder. Nós somos os donos do processo de avaliação, mas a gestão do dia a dia do indicador é daquele líder daquela área. Beleza? Do mesmo jeito que a gente vai amparar as outras áreas na definição dos indicadores, a gente vai ter que criar os nossos indicadores. Então, vamos pensar em tudo aquilo que uma área de gestão de pessoas faz, porque a gente vai facilmente pensar nos indicadores. E o que vocês não sabem é que eu vou sabatinar vocês. Ha! Eu já esperava. Então, vamos pensar juntas. Divertido. Divertido. Vamos lá, Se a gente pensa na nossa área, no nosso produto de recrutamento e seleção, eu tenho que ter números para medir o nosso desempenho. Quais são números importantes para medir o nosso desempenho em recrutamento e seleção? Por exemplo? Vamos lá. Temos SLA, tempo de entrega de vaga. Show de bola. A gente pode falar de amostra de candidatos, né? Quantos candidatos Sim. foram apresentados, Quantos candidatos, finalistas. qualidade dessa amostra apresentada, Sim. que foi apresentada, beleza? A gente pode falar do tempo do processo todo, que uma Sim. coisa é o tempo da gente entregar a vaga, mas a gente pode avaliar, por exemplo, por etapas, para a gente entender se tem alguma etapa ali que tem um problema ou outro não. A gente pode falar do número de currículos recebidos, para entender a estratégia de captação. Isso pode Sim. ser um indicador, percebem? Então, por aí a gente já matou. Você já pensa, quando a gente pensa em recrutamento e seleção e outros tantos indicadores. É claro, gente, que definição de indicador está vinculada ao objetivo de cada empresa. Nós, por exemplo, somos uma empresa de serviço. Então, todo indicador nosso precisa estar vinculado, por exemplo, à percepção do nosso cliente, do nosso processo, da nossa entrega. Né? Aí vamos para uma área como educação corporativa. A gente pode ter ali cronograma de educação corporativa para avaliar. Se todas as pessoas foram qualificadas, a gente pode ter como indicador o desempenho das pessoas nas qualificações que a gente disponibilizou. Se a gente tem uma plataforma de educação corporativa, a gente pode medir o desempenho de participação, quantas pessoas aderiram ao programa, quantas pessoas avançaram na etapa de formação, quantas concluíram a formação. São indicadores de desempenho, tá certo? Se a gente pensa, por exemplo, em cargos e salários, em projetos dessa natureza, se a gente tem indicadores de remuneração definidos, se a gente tem o nosso percentual de pessoas com a remuneração na faixa de mercado, a gente pode medir. Se a gente pensa em diversidade e inclusão, que é um tema que a gente discute muito, se a gente está cumprindo o que prevê, não a legislação. E esse é um outro ponto para a gente discutir aqui com os líderes, com os tomadores de decisão. Nós temos legislações que definem muito o que a gente tem que fazer, né? E às vezes a gente meio que se revolta porque isso tira a nossa liberdade de empreender. Quando a gente fala de pessoas, eu quero fazer uma comparação com vocês com a paternidade ou com a maternidade. Quando eu me divorciei, e isso não é esse é um exemplo, gente, que eu quero que vocês entendam, em especial as mulheres que vão ouvir isso, eu sou extremamente defensora dos direitos das mulheres, todos. Eu criei um filho sozinha, né? Quando eu me divorciei, no primeiro, eu não coloquei o pai do meu filho à época em um processo de pensão alimentícia, né? Foi uma escolha pessoal, pelo momento que eu vivia pessoal naquele relacionamento e com o meu filho. Mas eu lembro que eu disse uma coisa a um amigo que me questionou, que era advogado, e que me questionou duramente por que eu não tinha feito. E eu disse para ele o seguinte: rapaz, não é um juiz que tem que dizer ao pai do meu filho que ele tem que ser pai do meu filho. Esse é um compromisso de quem escolheu ser pai e de quem escolheu ser mãe. Entendem? Então, para um empresário, eu preciso fazer a mesma amorosa provocação. Não é uma lei que me diz que eu tenho que ter uma empresa diversa, que eu tenho que cuidar da educação corporativa, porque esse é um pensamento estratégico. Se eu tiver de maneira equitativa mulheres e homens, eu tenho modelos mentais de mulheres e homens diferentes no meu negócio. Eu vou ter ganho com isso. Porque se eu reproduzo só aquilo que eu sou, eu vou morrer nas minhas fragilidades. Exato. É o conceito de competências complementares. De competências complementares, sabe? Então, eu fiz esse parêntese quando a gente fala de indicador, porque, por exemplo, a gente está falando de indicadores de quadros de colaboradores. Tem empresas que medem isso, o perfil de carga. Agora, vamos lá. Eventualmente, nós temos atividades que é difícil você incluir um sexo ou outro pela característica da função. Então, aí é uma outra história. Então, por exemplo, nós temos um cliente que trabalha num tipo de... É um cliente de agro,
que trabalha, não sei, Rafa acompanhou esse processo, o Sul talvez não. O processo dele é um processo que exige muito fisicamente, é muito exaustivo fisicamente, e a maior parte das mulheres não consegue se adaptar àquela estrutura física daquela atividade. Então, aí você tem uma característica da atividade em si. Por exemplo, você talvez veja em minas de extração um número de mulheres menor do que o número de homens, porque tem uma dinâmica da característica da capacidade física da mulher, que não é de todas as mulheres, porque se a mulher estiver apta, tá tudo bem, entende? A gente, de fato, só não vai fazer a mulher ou o homem participarem se eles tiverem uma condição de saúde que, de fato, os limite aquilo. Então, dados como esse, não precisa a legislação me obrigar. Se eu tenho consciência e responsabilidade social, eu, por exemplo, vou medir que é importante eu ter na minha empresa estagiários, que é importante ter jovens aprendizes, porque eu estou contribuindo para a formação de um profissional para o mercado. E para a minha empresa, olha que coisa maluca. Eu não conceber isso, e vocês duas são um exemplo disso. E essa é uma outra boa reflexão. Dá trabalho formar pessoas, mas você entende que essa pessoa que você formou, que você trouxe lá desde o começo, como estagiário, como jovem aprendiz, vai aprender exatamente o seu modelo de trabalho, vai entender a sua cultura e vai levar isso adiante? Então, são coisas que não é a legislação que tem que te obrigar a fazer, né? Então, isso, por exemplo, para indicadores que a gente chama de indicadores relacionados, né, às informações demográficas da pessoa, da composição do seu quadro. Se você vai para clima organizacional, você tem indicador, satisfação do colaborador, satisfação interna, o nível de satisfação em cada uma das dimensões que você avalia do clima. Qualidade de vida, liderança, justiça, dinâmica de meritocracia. Meritocracia que eu falo vinculada a resultado, não meritocracia social, porque esse é um outro conceito, tá certo? Então, isso a gente está pensando em clima e desempenho. Então, a gente tem uma série de indicadores estratégicos para a gente olhar de pessoas. Tudo vai estar, naturalmente, você não tem que ter uma lista absurda, porque você tem que gerenciar esse indicador. Exatamente. Então, você tem que pensar no número e no indicador que seja estratégico, para que você, de fato, acompanhe aquele resultado que é chave para o seu negócio. Daí o conceito de OKRs, né? E de KRs, objetivo-chave, resultado-chaves. Porque é o que, de fato, importa. Se a gente for falar de avaliação, de análise de causa, você vai para Pareto. Você trabalha 3 causas, mas que resolve 80% do seu problema. É nisso que a gente tem que se concentrar. Então, eu dei alguns exemplos aqui que a gente pode pensar. Muito bom. Você falou, Fá, sobre educação corporativa. E aí já veio aqui no meu coração a nossa universidade corporativa. Então, parênteses aqui, né, para Publi. Mas sensacional. Mas essa pergunta é voltada a uma mistura, na verdade, do que você trouxe aqui. Porque você resgatou uma vivência no passado, que você precisou engajar as pessoas, né, para que o sistema fosse implantado. E quando a gente fala de universidade corporativa, educação corporativa, a gente também precisa engajar esses colaboradores para que participem do programa. Sem sombra de dúvida. Porque não adianta a gente ter a melhor ferramenta e ela não ser utilizada ou ser subutilizada, né? Uhum. Então, nesse sentido, o que é que você consegue trazer? Pode ser até dessa experiência que você trouxe, mas o que é que foi diferencial para que realmente houvesse engajamento? Esse é um tema bem interessante, porque eu não vou trazer esse exemplo não, mas eu vou trazer um exemplo nesta mesma empresa, porque nós tínhamos uma universidade corporativa, do mesmo jeito que a gente tem agora, né? Sim. Que a gente tem tanto na ARTA quanto a gente implementa nas empresas. A empresa que investe nisso já merece assim meu profundo reconhecimento e admiração, porque é a construção do conhecimento, é a clareza, a compreensão de que você precisa construir conhecimento o tempo inteiro e ofertar isso às suas pessoas. E você vai preparar as pessoas para você e para o mundo. Então, isso é extraordinário. O empresário que tem esse pensamento, assim, a gente valoriza demais, respeita demais, admira demais, porque o caminho para tudo na vida social e corporativa começa pela educação. Não tem como, né? É educação. Eu vou agora provocar os colaboradores. Tá? Porque eu estava tendo essa conversa ontem com quem? Lá, na reunião do grupo de empresários que a gente participa. A gente estava falando exatamente sobre isso. Eu preciso entender que a minha carreira é minha responsabilidade. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui coisas que as empresas podem fazer,
mas eu também vou contar coisas que o colaborador precisa fazer. Sim. Então, o primeiro conceito está claro. É papel da empresa, sim, investir em educação corporativa. Você não vai fugir disso. Se você quiser se diferenciar no mercado, e eu nem diria se diferenciar, eu diria sobreviver. Não é nem mais uma questão de diferencial, de qualidade, é de sobrevivência. Você precisa qualificar as suas pessoas, porque, lamentavelmente, o nosso sistema educacional tem um grande gap. E a nossa sociedade tem um grande gap. Então, se eu não entendo o meu papel como educador, na condição de empresário, eu tenho um problema. Porque que é um problema que vai se reverter, vai voltar contra mim. Vai voltar para cá. Então, o primeiro ponto é, sim, e educação não é fazer uma palestra. Ah, chama a Arta para fazer uma palestra motivacional. Não, não vou. Não me chame. Não me chame não, que eu não vou. Essa piadinha o povo da Bahia vai entender. Que tem uma musiquinha estranha aqui que diz, não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou, né, Igor? Mas eu não vou. Sabe por quê, gente? Porque em uma hora você não resolve os problemas de uma empresa numa palestra. Uma palestra gera insights, dá uma provocada ali, mas não é o que transforma. O que transforma é o processo. Então, educação é processo. Então, primeiro ponto. Sim, meu amigo empresário, minha amiga empresária, meu gestor de financeiro, que às vezes segura ali o orçamento, meu gestor de pessoas, você vai precisar investir em educação corporativa e tem que entender isso como um processo. Não vai fugir disso. Se você quiser se posicionar no mercado adequadamente, vai precisar. Muito bem. Como é que você faz isso? Se não sabe fazer, contrato profissional que faz. Se o seu profissional não está preparado, contrata uma empresa para te apoiar nisso, para que a gente construa o seu processo, seu cronograma, busque os fornecedores, entenda o conteúdo, faça o levantamento das necessidades e comece pela liderança. Aqui, atenção. Não é que a sua operação, seus cargos iniciais não precisem, não. Precisam e tem que ter. Só que se você não começar envolvendo a liderança, quem garante no dia a dia aquela continuidade é a liderança. Então, você vai primeiro precisar sensibilizar os líderes. Um programa de desenvolvimento de pessoas precisa começar pela liderança. Lideranças médias, os tomadores de decisão, importante, mas as lideranças do dia a dia, supervisores, coordenadores, primeiros gerentes, todos precisam participar continuamente de formação de liderança, de desenvolvimento. Porque são eles que vão garantir que a turminha que eles lideram consiga avançar do jeito que eles avançaram. Tá certo? Então, para a empresa, não tem como fugir disso. Tem uma série de frentes. Construa sua universidade corporativa, defina seus programas, meça isso e vincule isso a metas. É a outra sacada para o empresário. Vincule isso ao seu bônus mensal, vincule isso ao seu bônus semestral ou anual. Ou seja, todos aqueles colaboradores que avançaram bem no programa de desempenho, reconheça. Isso é importante. Mas transforme-o no multiplicador. Faça com que ele compartilhe com outras pessoas, quem for chegando, o conhecimento que ele já adquiriu na universidade corporativa. E isso tem duas grandes vantagens. Quando você ensina, você aprende muito mais. Então, a pessoa estuda, interioriza aquilo, passa a praticar e ensina para outros. Então, você gera uma dinâmica de aprendizado, você aproxima colaboradores de outros, de outras áreas. Então, o processo fica muito rico e dinâmico. Estruture isso. Estruture para que você tenha um processo de colaboradores, de multiplicadores internos, para que essa gestão de conhecimento seja sempre ali alimentada, tá? Então, para o empresário, a gente tem uma série de frentes e de caminhos. Para o colaborador, não fique sentado esperando que a sua empresa pague sua remuneração ou seu curso. Acabei de contar, é responsabilidade da empresa, mas sua carreira é sua. Porque vamos imaginar que um belo dia eu ganho na Mega Sena. Vamos jogar hoje, inclusive, eu não posso esquecer por causa do sonho. A gente vai ganhar na Mega Sena. Com elas eu tenho um combinado, o grupo tá pequeno, então eu posso prometer fácil, porque a primeira coisa, gente, que a gente vai fazer é ir pra Disney. Preciso contar isso a vocês, tá certo? A gente não vai abandonar os clientes, não. Mas elas não vão nem saber. Eu já tenho o contato das mães todas, eu só vou dizer, mãe, relaxe, tá tudo comigo. Vou chegar no aeroporto, tenho que garantir que todo mundo já tenha passaporte. Vou chegar no aeroporto, pedir visto de emergência. A gente vai para onde, vai estar do jeito que tiver, com a roupa que tiver, sem mala, sem sacola, vupo, vai entrar no avião. Aí a gente para no outlet, compra as primeiras roupinhas e vai ver o Mickey. Bom, mas imagine que eu tivesse numa grande multinacional, como dona do negócio, resolvesse vender e dizer, quer saber? Eu vou morar na Suíça, adorei aquele lugar. Vendo a empresa. O comprador novo vem. E demite todo mundo, porque ele quer fazer um outro negócio.
E aí você não está competitivo no mercado. Por quê? Porque é bonitinho, porque a bonitinha não investiu na carreira, porque ficou sentado esperando que o dono da empresa fizesse isso por ele. Ô, gente, eu estou brincando aqui com isso, mas isso é muito sério. Eu passei por 8 fusões na minha vida. Eu achava que eu tinha uma placa aqui, ó, sou vendida, sou comprada, sou trocada, sofro cisão, porque era impressionante. Eu entrava na empresa, a última em São Paulo que eu trabalhei, eu entrava na empresa e o cara dizia, então, não sei se você vai ficar, porque a gente acabou de ser vendido. Eu digo, mas eu acabei de entrar, eu não tenho nem meus tempos, eu só tenho 2 meses. Aí, um ano depois, estava promovida, ganhei um desafio e tal. Então, Fabíola, a gente foi vendido de novo e quem responde para a presidência não vai ficar. Eu digo, de novo? Isso acontece o tempo todo. Então, por isso que eu preciso insistir com você. Cuide de sua carreira. A gente gosta de rede social, mas você não precisa passar 4 horas lá, gastar uma lendo livro, gastar uma fazendo um curso. Ai, não tenho dinheiro. Não me dê essa desculpa, porque o que mais tem hoje é coisa gratuita para você estudar. Aí a gente vive fazendo recrutamento e seleção e sofre, e acreditem, sofremos de verdade, quando a gente não consegue fechar uma vaga, porque a gente não tem pessoas qualificadas. E o que é que você está fazendo para se qualificar? Então, eu estou falando, gente, com quem está no mercado de trabalho. Olha para a sua dinâmica de salário. Reserva o dinheiro de 2 lanches de fast food. Reserva a grana. Se são 4 dias de cervejinha, reserva 1 dia da cervejinha. Se são 4 semanas de show, reserva 1 semana do show. Show é onde eu gasto muito do meu dinheiro, né? Mas vamos estudar. Vamos buscar formação, vamos entender o que a nossa área pede sobre a gente, vamos buscar uma qualificação que nos torne cada vez mais competitivos. Empregabilidade é isso. Então, a sua empresa vai investir em você, mas a sua carreira é sua inteira responsabilidade. Então, procure o que você pode fazer dinâmico. Se você entrar na própria rede social com o propósito de olhar o que buscar para qualificar, você vai achar uma infinidade de coisas. Agora, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado com um monte de gente superficial, que não tem domínio nenhum, que não tem vivência nenhuma, que não tem prática nenhuma, te vendendo coisa, fazendo você gastar dinheiro e não vai conseguir te acrescentar muita coisa, a não ser um monte de maluquice aí. Gente, em especial minha galerinha de 20, vocês não gostam de ouvir isso. Não é rápido, não é fácil, não é da noite para o dia e ninguém vai enricar desse jeito. Tem que ter consistência, disciplina, dedicação. As coisas acontecem, mas tem que ter profundidade. O que é raso não nos sustenta. Muito importante essa contribuição, principalmente para essa geração, né, Fá? Entender que o conhecimento e a qualificação são essenciais, principalmente para o desenvolvimento, quando a gente pensa em futuro, quando a gente pensa em crescimento, então, sim, é indispensável. Sim. Agora falando de comunicação e também de colaboração, né? Quais estratégias você pensa também que podem ser implementadas nas empresas para que isso melhore, que alavanque? Então, pensando aí no processo de comunicação entre colaboradores, pensando nesse mundo pós-pandêmico também, que gerou muitos empregos em modalidade híbrida, em modalidade remota. Então, conta pra gente quais estratégias você pode trazer. Rapaz, eu acho que a gente não aprendeu ainda como lidar com o remoto. Sabe? Eu sou uma cética com relação a isso. Com 2 aspectos. Cultura. Como é que você garante cultura? Eu vou deixar essa pergunta para a nossa... Vocês estão me escutando? Eu estou deixando uma pergunta? Que coisa mais cretina é essa, né? Mas é verdade, eu tenho muita preocupação com sabedores de realidades. Com esse povo que sabe tudo. Eu me coloco muito em posição de dúvida porque isso me obriga a buscar. Essa é uma das minhas dúvidas. Como é que a gente estabelece cultura com o modelo 100% remoto? Eu vejo uma grande dificuldade nisso. Eu sou um tanto quanto cética a isso. Eu não consigo acreditar ainda que a gente tenha estratégias para a modalidade 100% remota estabelecer cultura. Porque a cultura, gente, de uma organização está vinculada a uma troca diária, a uma vivência partilhada de problemas, a uma vivência dos valores. Qual é o conceito estratégico de missão, visão e valores? Missão é a gente compreender para que é que eu existo. Beleza? Você falou uma palavra de comunicação e colaboração. Vamos focar nessas 2 coisas para responder a sua pergunta. Visão é para onde eu vou. E valores é como eu vou e como eu entrego aquilo para que eu existo. Certo? Se está todo mundo no seu mundo, vivendo isolado na sua caixinha em home e tratando ali a sua atividade, como é que eu reforço continuamente valores, missão
e trabalho para a visão? Eu preciso ter pontos de contato. Ainda que sejam remotos, eu preciso ter pontos de contato. E aí, a gente entra para uma segunda questão. Eu fui contratada para uma empresa, a gente vai fazer um trabalho, faria um trabalho para a empresa. Na verdade, não fomos contratados, não. Eles adiaram isso. Que eu disse, eu vou querer fazer muito isso, para ensinar os colaboradores a fazer reunião de câmara aberta. Exatamente, a palestra é para isso. Nossa, eu lembrei da minha pós-graduação, porque lá ficava a professora falando sozinha e todo mundo com a câmera fechada. A interação era mínima. No meu entendimento, é uma falta de respeito absoluta. Quando um fornecedor faz uma reunião comigo para me vender um produto e ele está de câmera fechada, a resposta está ensaiada. Eu não estou te vendo. Cláudia, que eu estou com problema aqui, tem algum problema? Eu digo, a gente vai cancelar, porque, desculpa, eu não posso fazer negócio com quem eu não conheço. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Eu não sei se ele está ali comigo, eu não sei se ele é quem ele disse que ele é. É louco. O digital nos salvou. Nós, a Arta, mudamos nosso modelo de negócio pós-pandemia. Mas a gente não perdeu nenhum fluxo de comunicação. O digital nos ajudou muito. A gente diminuiu o custo, otimizou a nossa operação. A gente não precisava de uma sala gigante como a gente tinha, de cadeira como a gente tinha, de estrutura. A gente faz tudo no digital hoje. Estamos nós todas juntas, mas a gente atende o cliente em qualquer lugar do país, graças à tecnologia, ao que a gente já tinha trazido. Mas vejam que a gente estabeleceu pontos de comunicação, alinhamento de pontos que são críticos o tempo todo, tá certo? Então, essa questão é uma coisa sobre a qual é um tema que eu recomendo que as empresas se dediquem seriamente a tratar e a discutir. E a isso, dicas. De novo, envolva as pessoas. O estilo democrático de liderança deve ser usado neste momento. Informação é motivação. Comuniquem. Criem canais alternativos de comunicação. A gente tem um cliente agora que a gente criou um grupo de WhatsApp, que as pessoas não podem se comunicar. Porque qual é a preocupação? É uma área de RH, que já tem os canais oficiais para que o colaborador acione, já tem um WhatsApp oficial para o colaborador acionar, ele vai na sala, a equipe é presencial, ele vai na sala, ele liga, ele manda e-mail. Mas a gente criou um canal para melhorar a relação de colaboração e clima para os processos de educação corporativa. Então, a gente trouxe eles para a sala, contou que ia criar o grupo, contou que no grupo só a gente mandava comunicações, mas que eles podiam reagir. Uhum. Por que a gente fez isso? Porque a gente não quer que aquele canal seja o canal do cara dizer meu contra-cheque não chegou, e agora não. Ele já tem um canal oficial para aquilo. Aquele é o canal para estimular a colaboração, para mandar as agendas de qualificação, para contar quem foi premiado numa ação que a gente fez, para engajar, porque ali eles vêm e dizem, Rafa premiada, que legal, saiu aqui agora. Então, eles fazem entre eles fruto da comunicação que a gente fez. Então, não é para gerar polêmica ali no grupo, que a gente sabe que vai gerar, porque o canal de atendimento está ali, mas e que deu super certo. No último treinamento, o pessoal já estava, eu cheguei agora, não estou no grupo ainda, quero entrar no grupo. Porque a gente deu conta que é importante comunicar com os canais novos de comunicação. Então, talvez uma intranet não funcione mais interna das empresas, talvez o mural não seja mais acessível, porque o cara está em casa, então não vai ter mural. Como é que esse cara vai ver essa comunicação? E para colaboração, eu gosto de causar o caos. É sério? Você está aqui falando com a gente dessa coisa toda harmônica, de colaboração, você quer causar o caos? Quero. Sabe como é que eu resolvo o problema? Boto os causadores do problema para resolver o problema. Se eles foram os causadores, eles são os solucionadores. Acabou. Eu não posso gerar entre as minhas equipes silos organizacionais e estrutura de competitividade. Eu já estou competindo com o mundo. Eu já tenho concorrente lá fora. Quando o concorrente é alta massa, que a gente joga limpo. Nós, na Arta, temos uma relação extremamente parceira com os nossos concorrentes, os sérios. A gente se fala, troca, fala de um para o outro e tal. Os imaturos não são parceiros nossos, não. Os que sujam o mercado não são parceiros. Mas a nossa maior concorrente no passado é a nossa grande parceira. Fez aqui podcast já com a gente, né? Que é uma desbravadora, uma amiga, uma grande amiga hoje, uma desbravadora do que foi o mercado de talentos aqui na Bahia, né? Que é a nossa amiga Águida. Então, já tem um mundo aí fora, já tem tributação, já tem imposto, já tem legislação. O mundo bunny está aí, a ansiedade está aí, a falta de preparo em tantas frentes está aí.
A não linearidade está aí. Isso já pressiona, eu não posso trazer isso para dentro das minhas áreas. O objetivo da empresa é único. Como é que uma área cria um silo organizacional e se afasta de outra? Então, gestores de pessoas e seus principais líderes em empresas, né, os seus líderes todos nas empresas, vocês têm que colaborar. Então, a melhor forma é, de novo, democraticamente, colocar as pessoas juntas, criar uma estrutura. A gente implementa nas empresas comitê de análise e resolução de problemas. E a primeira ação, o workshop que a gente faz, a gente coloca todo mundo que está ali queixando uma área da outra, eles apontam os problemas, eu coloco lá a área sofredora, a área causadora, e vira assim um negócio de um paredão, levo o lúdico para isso. Depois a gente estuda o problema e se propõe a resolver. A gente já conseguiu em muitas empresas criar uma cultura diferente entre as pessoas, trazendo luz ao problema, porque também não adianta esconder e colocar embaixo do tapete. Sabe? Um espaço de colaboração, de comunicação eficazes, harmoniosos, se dá pela transparência. Não dá para esconder as coisas e achar que tudo bem tratar no bastidor. Não, tudo bem, não. Liderança, por exemplo, não compactua com fofoca. Não compactua com a história do me disseram, me falaram. Eu nunca vou chegar para você para lhe dar um feedback. Su, me disseram uma conversa. Rafa sentou comigo, não quis falar com você porque está preocupada com sua reação, me pediu ajuda. A intenção de Rafa é te ajudar, mas ela está receosa. Como é que eu posso te ajudar? É isso. Não me disseram, eu vi. A conduta não foi adequada. Então, posso te ajudar de que maneira? Me provoque. A construção, a transparência é base, porque no dia que a gente perde a confiança das nossas pessoas, ontem a TVA entrevistou a gente, e eu deveria ter contado isso, e esqueci. Mas tem uma pesquisa que fala o seguinte, está no livro do John Maxwell, um dos livros dele, que as pessoas, elas se demitem das empresas, porque o tema da TVA ontem foi demissão. Não é das empresas que elas se demitem, é dos seus líderes. Então, um espaço, uma empresa que tem dificuldades com colaboração e comunicação, tem dificuldade com as suas lideranças. Porque se elas tiverem estruturas entre si e criarem espaços colaborativos de comunicação, elas vão desdobrar isso para suas equipes abaixo. Entendem? Então, transparência, trazer as pessoas envolvidas para construir a solução, discutir o problema de maneira racional e não na emoção, recompensar todo mundo que trabalhou. A gente tem que lembrar de recompensas, e recompensas são várias. Todas essas são estratégias que a área de pessoas acompanha e que as lideranças também podem construir de maneira autônoma suas soluções pautadas nisso. Transparência, envolvimento, engajamento, comunicação franca. Você não tem que saber tudo. Traga as pessoas. Quem executa o projeto sabe. Quem executa o processo sabe. Traga, ouça conhecimentos diferentes, visões diferentes e construa uma solução única, porque o objetivo de qualquer organização é único. Sim. Não é para uma área, é para o todo. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Exato. Sim, aí é muito importante a gente pensar também, né, em linkar esse feedback, essa comunicação a uma comunicação não violenta, né? Pensar nisso é muito importante. Sem sombra de dúvida, Su. Você sabe, a comunicação não violenta tem um requisito fundamental. Eu, quando comecei a estudar comunicação não violenta, eu comecei a praticar com a minha família primeiro. E eu percebi muito rapidamente, é engraçado isso, porque a comunicação não violenta ensina a gente a falar dos nossos sentimentos e não apontar o dedo para o outro. Sim. Né? É a mesma coisa de você dar um feedback e dizer assim, olha, Rafa, seu penteado tá ótimo, adorei o penteado, a maquiagem, mas quando eu digo esse mais... Você jogou tudo que você falou antes fora. Anula tudo. E mais que isso, ela tá aqui já assim, armada pra guerra. Já peguei a espada do dragão de Jorge. Eu não peguei só as espadas de Jorge, não. Eu peguei as espadas, o dragão de Jorge, cruzo o braço e digo, Sim, tô esperando. Mas o quê, Fá? E bico, e foi o quê agora? Sabe? E eu bloqueio qualquer comunicação que venha depois. Exato. Nessa dinâmica. Já cria resistência. Já criou resistência. A mesma coisa é apontar o dedo. E a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do comportamento. Então, eu tenho que falar do comportamento, não da pessoa. Sim. Então, a comunicação não violenta, você foi muito feliz, Su, nessa contribuição. Ela ensina a gente a falar, olha, eu estou me sentindo dessa forma. Eu não estou vendo isso chegar para mim. Eu não percebi isso. Então, é como eu vi, que pode ter sido só a minha percepção, ou pode estar, de fato, vinculado a fatos. E aí você traz os fatos, né?
Porque um ponto da comunicação sua, agora que você trouxe isso me ocorre, é o seguinte: eu não posso fazer uma comunicação para engajar pessoas, para melhorar resultados, pautado em subjetividade. Sabe? Essa é uma fala minha que quando a gente faz treinamento, os líderes saem assim, meu Deus, tudo agora por causa de você é fatos e dados, fatos e dados, fatos e dados, né? Fatos e dados. Vamos até fazer um meme meu desse, fatos e dados, fatos e dados. É isso. E isso não tem só uma razão, não tem só o propósito de dizer, tá vendo? São 17 horas, eu falei que era 1 hora depois, eu tenho razão. Não é isso. O propósito é que a gente traga clareza para a pessoa. Sabe? Ó, eu vou contar uma besteira que eu fiz com essa coisa de comunicação. Eu tive um colaborador que ele falava problema. E ele dizia assim, ele falava a palavra desse jeito, problema. Não, problema. Era problema, era. E aí, eu estava chegando na equipe, agoniadíssima. A primeira vez que ele parou na minha frente, ele fez assim, não, porque o problema, eu digo, ih, falou problema. Desse jeito. Gente, pois é, eu conto também as besteiras que eu faço. Querido, ficou virado no Satanás. Claro, a minha comunicação foi completamente inadequada, né? Eu fui super espontânea, mas foi inadequada. E aí ele não me conhecia, eu era nova. Que coisa louca, eu era líder nova. Eu tinha na semana que eu tinha acabado de chegar, ninguém me conhecia. Toda mudança causa o quê? Medo? A equipe não sabia quem eu era. Eu lembrei disso? Claro que não, né? No ímpeto dos 20 e poucos anos. E aí ele, não falo para não digo e falou de novo. Porque ele foi se justificar. Ele disse, eu não falo problema, eu digo, de novo. Aí, gente, ele foi ficando muito vermelho, bichinho, ele ficou muito chateado. E aí a minha ficha finalmente caiu, né, no meu máximo momento de leseira. A minha ficha caiu, eu digo, ai meu Deus, que besteira eu fiz. Eu disse, olha, fulano, desculpe, eu não falo problema, eu digo, tá falando problema. Vamos lá. É que ele trabalhava, gente, numa área de contact center, então isso era sério. Porque ele atendia um segmento de alto padrão no banco. E aí eu disse, olha, tá bom. Eu me desculpo com você pela forma como eu abordei isso aqui com você. E eu vou tratar isso adequadamente. Eu digo, rapaz, o menino não acredita que fala problema, eu preciso resolver isso. E aí... Você não soletrou com ele não, né? Fala. Soletrei. Mas calma, eu primeiro gravei várias ligações dele. E aí eu separei os minutos que ele falava problema. Então aí eu chamei ele bonitinho para fatos e dados. Sim. Então eu peguei várias gravações dele. Cheguei lá, era uma época que a gente usava o gravador mesmo, era fita. Aí eu tocava a fita, parava naquela conversa, e aí eu dizia, você tá escutando? Eu não falei problema. Eu digo, ai, minha Nossa Senhora. E via o problema junto. Gente, virou um negócio que eu não conseguia mais me comunicar com esse rapaz. Porque ele estava visivelmente... E aí, a primeira sacada que eu tive foi a seguinte. Eu disse, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou sua inimiga. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que eu estou fazendo isso para te ajudar. Eu não vou te mandar embora. Eu não vou te dar advertência. Não vou fazer nada disso. Eu quero te ajudar. Porque você trabalha numa área estratégica. Você atende a um cliente estratégico. E você não está articulando a palavra adequadamente. Pode ser por uma série de razões. Pode ser uma questão que um fonoaudiólogo vai te ajudar. Eu preciso te ajudar, porque se for uma coisa que você aprendeu assim e se acostumou, a gente resolve. E aí eu tive que soletrar, porque ele não aceitava só escutando. Então eu escrevi a palavra, fiz separação silábica, problema. Fala aqui comigo. Sabe como você está falando? Escrevi como ele falava. Problema. Você está tirando o R daqui, desse jeito, gente. Sim. E está trazendo o R para cá. A palavra certa é essa. Agora fale comigo. Pró. Aí, quando ele foi falar, lendo a sílaba, que ele percebeu. Caramba. Aí ele começou a chorar. E eu fiquei super, assim, mobilizada, né? Eu disse, eu não quero que você... Aí, não, tá bom, chore. Mas o ponto não é esse. Você entende que eu quero te ajudar? A minha primeira conduta com você foi absurda. Eu falhei na comunicação. E poderia ter criado um impacto para a carreira dele bem sério, né? Fui lá para os fatos e dados, porque, entendam, não era para eu ter razão. Eu tinha que ajudar o cara. Era só isso. E tive que usar os recursos todos que eu tinha à disposição. O último foi soletrar. Foi escrever e fazer ele soletrar comigo. E aí ele entendeu. Então,
Aí depois ele contou um monte da história da vida dele e tal. E não eram todas as palavras com R, porque tem algumas pessoas que têm a língua presa. Sim. Não, não era. Era uma ou outra palavra. E aí a gente corrigiu e tudo bem, e foi ótimo e tal. Mas, assim, o espaço da comunicação que você trouxe são... Às vezes a gente pensa que é aquela coisa assim, uau, um monstro de 7 cabeças, um projeto estratégico de comunicação. Não, é o simples, mas é o simples bem feito. É o pensamento simples, estratégico, bem feito, que faz diferença. É isso. Excelente. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, como Respondeu. você pensou. Muito bom. Fá, eu vou voltar um pouquinho na sua fala. Você falou um pouco sobre como o digital mudou a gente, né? Sim. A Arta. Sim. E mais cedo hoje a gente estava falando sobre um recorte, né? De como é que a gente estava 7 anos atrás e como é que a gente está hoje. E realmente muita coisa mudou. E eu falo isso com propriedade porque eu acompanhei, né? Tô na Arta há 7 anos. E aí, a gente falou também há pouco sobre engajamento, só que voltado para colaborador. Mas quando a gente traz o elemento do digital, o elemento da tecnologia para as empresas, os colaboradores um cenário, né, que os colaboradores se engajam, mas que as lideranças não conseguem enxergar valor na tecnologia, nessa mudança. Como é que a gente administra isso? Como é que o empresário atua nesse sentido? Isso é muito difícil. A gente tem um cliente que tem essa dificuldade. Tudo que a gente faz com os colaboradores, eles aderem, e as lideranças têm muita dificuldade. Rafa, isso, e aí todo mundo. Eu preciso primeiro entender por que esse líder não engaja. Então, no nosso trabalho de consultoria, a grande questão que a gente faz, vocês sabem disso, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Sim. A gente não pode pressupor, de maneira arrogante, que a gente tem sabedoria e que a gente vai chegar num lugar dizendo, tira isso daqui, bote só isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, eu que sei, isso aqui não sabe. O cara criou a empresa. Ele tem um negócio sustentável, né, que tem faturamento, que tem expressão no mercado, então é claro que ele tem sabedoria. Ele tem dificuldades para as quais o nosso conhecimento ajuda, né? Então a primeira coisa é entender o que é que leva essa liderança a não engajar. Porque eu só vou responder quando eu compreender isso. Agora, eu vou te responder então pensando e te trazendo para vocês exemplos do que a gente costuma ver na liderança. Então, primeira coisa que faz as lideranças não se engajarem é estarem desconectadas com a empresa, com o propósito da empresa. Então, se elas estão vivendo uma liderança superior que seja tóxica, que seja uma liderança que conta uma coisa para o mercado e se comporta internamente de outra forma, você vai ter aí um impacto de dizer, tô nem aí, então eu não vou engajar, tá? E se eu não engajo para cima, eu vou reproduzir para baixo, pior ainda. Eu sempre disse, para quando eu formo líderes executivos, eu sempre digo, tenha muito medo de líderes que são submissos para os seus líderes superiores. Porque se eu sou submissa para o meu gestor, eu tendo a ser tirana para baixo. Tenho muita preocupação com 2 tipos de líderes, inseguros e submissos. Porque essas pessoas se comportam de maneira normalmente inadequada com seus liderados. Então, o primeiro motivo pode ser essa desconexão com o propósito. Um segundo motivo podem ser as questões relacionadas à remuneração, a pacote de remuneração e benefício. Se a empresa tem uma dinâmica de remuneração e benefício muito abaixo do mercado, isso tende a ser um elemento de desengajamento. Muitas pesquisas mostram que a remuneração é o 5º fator motivacional, certo? Então, vamos falar de 4 antes, que podem ser relacionados à falta de engajamento da liderança. Certo. Falta de autonomia. Primeiraço. Se eu entro para um cargo, para uma empresa como líder e não tenho autonomia, qual é o propósito? Né? O líder precisa tomar decisões. Precisa. Né? Se tudo é centralizado, se ele é microgerenciado e ele é maduro, isso vai desconectá-lo. Não vai estar engajado, tá certo? O pacote de benefícios, que às vezes pesa mais do que a remuneração, ok? O ambiente, o clima de trabalho. Se não é um ambiente favorável, eu não vou ter liderança engajada, tá? E possibilidade de crescimento na carreira. Não é nem crescimento vertical, mas aprendizado horizontal. Você tem um desafio que brilha o seu olho, porque você vai aprender o tempo todo coisas novas. Bom, se eu fosse pensar em mim, por exemplo, que eu não tenho para onde ir, o que me motiva é o aprendizado constante que eu tenho com a equipe, com os projetos, com os clientes, né? Uhum. Então,
o primeiro ponto é entender o que é que não faz essa liderança se engajar. Porque você vai colocar, por exemplo, uma universidade corporativa digital. E esse cara não vai cobrar do liderado dele e nem vai fazer o plano de ação dele, nem vai viver a qualificação. Por que ele não está engajando? Tem um outro fator para a gente pensar. A carga de trabalho está adequada? Porque a gente pode passar momentos e tempos tensos de carga de trabalho. Mas se isso é toda a vida, a gente tem um ponto para olhar internamente. Que crise é essa que não passa nunca? O que é que eu tenho que olhar? Então, eu posso ter uma má distribuição de pessoas na equipe, eu posso ter processos não estruturados. Eu estou numa área, dona de um processo, o negócio está bagunçado, como é que eu vou pensar em outra coisa? Como é que eu vou aderir aos programas de desenvolvimento de pessoas, por exemplo? Então, eu estou sempre na dinâmica de ser apagadora de incêndio, de ser bombeiro. Como eu me conecto com isso? Então, eu acredito que o primeiro ponto para a gente pensar como é que a gente lida é a gente identificar o que é que causa esse desengajamento na liderança. Porque para cada problema desses que eu falei, a solução é completamente diferente. Sim. A estratégia de resolução é completamente diferente. Se eu tenho uma equipe que está temporariamente, por exemplo, vocês querem ver uma coisa que desestrutura equipes inteiras, eu já vivi isso algumas tantas vezes, implantação de sistema. Você vai lá e contrata um ERP para colocar na empresa, para estruturar toda a empresa, todo o negócio. Aquilo mata a liderança. A liderança nunca ouviu falar de mais nada. Porque você leva ali 1 ano, 18 meses, 2 anos na implantação de sistema. É uma coisa extremamente desgastante. Implantar sistemas parrudos em empresas de médio, grande porte. É um negócio de louco. Então, você também... Aí volta para a gente, estruturas de RH, de gestão de pessoas. O que é que a gente tem que pensar? Como é que eu vou amparar as lideranças durante esse processo? Então, que ações eu vou proporcionar? Que apoio a gente vai proporcionar? Que estruturas de mobilização a gente vai gerar ali para proporcionar os momentos, né, de desopilar, de distensionar? Porque isso, por exemplo, é uma demanda que mobiliza muita coisa. Outro erro que alguns empresários cometem. A gente tem um cliente que passou por isso. Ele tinha 12 consultorias ao mesmo tempo na empresa. Numa empresa de 300 colaboradores, com 12 consultorias. Vocês entendem que é um negócio de doido? 12 consultorias atuando ao mesmo tempo. E daqui a pouco você tem conflito entre uma e outra. Então, vamos para uma coisa chamada planejamento estratégico. O que é prioridade? Qual é a frente dessa empresa esse ano? Quais são, então, em função disso, os apoios externos que a gente vai precisar? Para que a gente reflita sobre isso. Porque tudo isso consome da liderança. 12 consultorias ao mesmo tempo significam 12 consultorias que naturalmente vão envolver variadas áreas. Então, e um ponto. Talvez, e se eu pensar nesses 3 clientes agora que me vieram à mente, as equipes estão sofrendo, porque estão, no mínimo, desassistidas. No mínimo, desassistidas. Se não estiverem sofrendo com as questões relacionadas à inteligência emocional, que é um tema do mundo Bunny, que está vinculado à nossa relação de trabalho natural. Então, investiguem, façam um mapeamento, implementem um diagnóstico nas suas empresas para entender como anda a sua liderança. Ela que vai, né, numa linguagem popular, tocar o bumbo, né, mobilizar, movimentar. Então, se a gente está reclamando que a liderança não engaja, a gente tem 2 reflexões para fazer. Como é que aqui a diretoria está conduzindo isso? Porque eu também posso ter um problema na alta liderança. E como é que essa liderança está sendo consumida? Como e com o quê? Para entender por que ela não está engajada. Aí, a partir daí, a gente resolve. Perfeito. Ok. Pensando agora em diversidade, né? Diversidade e inclusão. Inclusive, a gente tem um selo, né? Diversidade. Próxima vez eu vou trazer para cá. A gente tem que trazer o nosso selo. Então, isso, além da responsabilidade social, pode se tornar, né, um ponto diferencial no mundo competitivo, no mundo corporativo, principalmente no mundo do Bunny. Então, eu gostaria que você contasse de que maneira as empresas podem garantir que essas iniciativas sejam eficazes dentro da empresa e a importância delas também. Conta pra gente. Su, no bastidor aqui, você leu suas perguntas, do que vocês prepararam, e você manifestou dúvida com relação à diversidade, né? E aí eu perguntei aqui para vocês o que é que quando vocês pensavam em diversidade, o que é que vinha à cabeça primeiro? E aí Lari respondeu, eu posso falar a verdade? Eu disse, claro, né? A ideia é essa. Ela, LGBT, as causas LGBTQIA+. Eu disse, perfeito. E é esse equívoco que muitas empresas cometem, né?
Foi ótima a resposta de Lari, porque reflete o que ainda muitas empresas pensam. E vamos voltar para o conceito que eu dei do exemplo lá atrás, que eu falei que não é um juiz que define que pai tem que ser pai e mãe tem que ser mãe. Não é uma lei que define que a gente tem que ser diverso. Né? Não é uma regra do governo que me diz que eu tenho que ter cota. Sim. Eu entendo que a gente tem que ter, porque, lamentavelmente, a nossa sociedade ainda é uma sociedade preconceituosa, infelizmente, lamentavelmente, e que não se preparou para cuidar do ser humano de maneira integral e respeitar a dignidade do ser humano, apesar dele não ter um dedo, um braço, uma perna. Então, lamentavelmente, a força da lei precisa, às vezes, se manifestar para que a gente seja justo com uma série aí de categorias. Mas, enfim, essa é uma discussão bem polêmica, não é o ponto. Mas quando a gente pensar aqui em diversidade, diversidade é de tudo. E por que a gente tem que pensar nisso enquanto empresário, enquanto empresária? Para ganho de competitividade. Ganho de competitividade? Então tá bom. Você é empresária, tem que pensar numa empresa diversa para você ganhar mais dinheiro. Tão simples quanto. Não é para você cumprir cota, não. Não é para você ser bem visto socialmente, não. Isso aí é uma escolha sua. Não é para você fazer uma postagem e dizer, uau, eu sou uma empresa que tem práticas ESG, que tem cumprimento com social, environment, governança. Não. É para você ganhar dinheiro, pessoa. Porque você vai ter pessoas de mentalidades diferentes, de compreensões diferentes. Quando você reproduz, eu vou falar de uma maneira bem simples, para ficar claro. Eu ouço alguns clientes me dizerem o seguinte, pelo amor de Deus, não me contrate gente lerda, que eu não suporto gente lerda. Já ouvimos isso uma série de vezes, desse jeitinho mesmo, tá, gente? E eu sei que tem gente que vai ouvir isso aí e vai dar risada. Tudo bem, pode se reconhecer nesse contexto, tá tudo bem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou a pessoa que precisa de gente lerda do meu lado. Você não é lerda, não. A outra aqui se apontando, a mais doida que eu tenho, se apontando eu. Meu Deus, se tu for lerda, minha filha... Já era pra mim. Já era. Tô fora. Mas eu sou a pessoa que precisa de gente lerda do meu lado. Sabe por quê? Rafa se deu o exemplo porque a gente tem uma grande diferença de fato. E que é a melhor das coisas. E eu vou chegar nesse exemplo. Aí você vai entender que existe uma verdade no que eu trouxe. Sim, mas não na lerdeza, pessoa. A diferença é outra. Eu sou uma pessoa calma, plena. Mas a diversidade... Eu vou ganhar mais dinheiro, porque se eu reproduzir, vamos lá, para quem disse que não quer gente lerda, possivelmente você é aceleradíssimo. E você espera que todo mundo seja aceleradíssimo igual a você. Uhum. Aí você bota 200 por hora num despenhadeiro. Quem é que vai te parar? O acelerado igual a você? Aqui, a pessoa. Calma, senhora, calma, vamos lá. Vocês entendem? Então eu dei um exemplo bobo, mas é isso. Uhum. Modelo mental, competência complementar, diversidade, é isso. É ganhar mais dinheiro, porque quem pensa diferente da gente provoca a gente a olhar outros caminhos. Quem é diferente, qualquer que seja a diferença, me ensina tolerância, me ensina paciência, me ensina moderação, me ensina a acelerar se eu sou a lerda. Tem um acelerado do meu lado, se eu sou a pessoa lerda, me ensina senso de urgência. Então, eu preciso ter o diverso. Eu preciso ter... Bom, imagine o que seria eu ter alguém na minha equipe, todo mundo no meu padrão. História de trabalho, faixa etária, origem. Eu ia reproduzir todas as coisas legais da minha geração e todas as fragilidades da minha geração. Então, eu fiz uma escolha consciente de ter gente diferente de mim na minha empresa. E todas são, em todos os aspectos. Em religião, em faixa etária, em orientação sexual, em credo, em raça, em cor. A única negra da empresa sou eu. Não, mentira. Ah, gente, essa é uma história piada. O DNA mente. O DNA diz que eu sou europeia. E eu não sou europeia. Eu sou afrodescendente, mas o DNA diz que eu sou europeia. Sul, olhem para Sul. Sul tem cara de europeia. Eu não! Enfim, o DNA mente. Eu fiz um teste do DNA, gente. Eu tenho que aceitar isso, mas tá difícil. Sabe? Então, o diverso tem esse valor do aprendizado e da grana no seu bolso, meu amigo empresário, minha amiga empresária. Não é só, com milhões de aspas, a pauta social. Não é a pauta obrigatória legal. É a pauta de crescimento, de rentabilidade. As suas áreas precisam ter diversidade para que você, com pensamentos distintos, abra espaço para o diálogo, para a construção, para a inovação, para o disruptivo,
A criatividade vem do diferente, não vem do mesmo. Ou as empresas de marketing estão fazendo tudo igual o tempo inteiro? Não estão. Ou as campanhas, as grandes campanhas ganhadoras são as mesmas o tempo inteiro? Não são. Por que é que a Olimpíada agora inclui outras modalidades que nunca existiam? Porque é isso o tempo todo que a gente lida. Então, como é que eu não vou ter diversidade e inclusão como pauta prioritária? Esse tinha que ser o pensamento de qualquer empresário que quer ganhar dinheiro. Trabalhar com diferente. O que não pode ser negociado são os princípios e valores. Aí não tem negociação, meninas. Aí não tem negociação. Eu dizia isso hoje. Eu vou ter 8 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas completamente diferentes. Se as 20 não quiserem paparicar o cliente, não venham trabalhar aqui. Que a cultura desta empresa é de serviço, é de servir o cliente, é de paparicar o meu cliente. Isso é inegociável. Então, isso, a minha pessoa, se for de Umbanda e se for presbiteriana, precisa paparicar o cliente. Se ela for verde, marciana, terráquea, de Júpiter ou negra, ela vai ter que paparicar o cliente. Se ela torcer para o Bahia... Não, então, o Bahia é meu cotista, porque a gente é Vitória aqui. Então, eu contrato o Bahia como cota. A gente é muita gente, Fá. A gente... Você só... eu acredito que só... A equipe é democrática, vocês estão vendo, né? Eu nem ameaço mais com justa causa, com nada disso. Então, pois é, entra. Aí, ó, eu tenho que ter um torcedor do Bahia aqui para me provocar, né? E a gente tem uma líder que é torcedora do Bahia. É isso, mas nenhuma das duas está autorizada a tratar mal o meu cliente. Nenhuma pessoa da Arta está autorizada a não ser inquieta no sentido de buscar inovação, de buscar melhorar um processo, porque a gente tem a cultura de inovação, de pensar diferente, de pensar em melhoria constante o tempo inteiro. Então, os valores e princípios é que a gente não negocia. Mas a diversidade, entenda de uma vez por todas isso, se você ainda não tangibilizou. Diversidade é pauta estratégica para você faturar mais. Ponto. Afinal, no fundo, a gente está falando de gente. Exatamente. Eu não estou com a minha camisa roxinha da Arta aqui, que está escrito quem faz acontecer, mas em essência é isso. E no exemplo que Rafinha deu, né, complementando aqui, eu uma vez recebi a ligação de um cliente que ele me perguntava assim, você contrata pessoas trans? Eu disse, rapaz, eu contrato gente. Gente qualificada, gente que esteja aderente ao seu perfil, ao que você precisa. Depois a gente conversou, eu entendi, ele queria fazer essa provocação com a empresa, né, com os colaboradores, para trabalhar isso. Rafinha apontou para ela na história da Lerdeza, porque o modelo mental de Rafa, o modelo de comportamento de Rafa é de introspecção. Então, Rafa trabalha muito bem, sossegada, concentrada, né, ali analisando o projeto. Quando um cliente novo entra e fala de projeto, ele é você que vai executar? Eu digo, não, a pior coisa que pode acontecer sou eu executar. É melhor que eu, muito melhor do que eu. Deixe ela executar o projeto para você. E eu sou essa pessoa, né? Da mão, do braço, da confusão, da gritaria, da zoada. Rafa me ensinou silêncio. Rafa me ensinou a recuar. Rafa me ensinou a acalmar e pensar antes de me posicionar. Rafa me ensinou a escutar mais e falar menos. Ela me provocou muito com isso. E, às vezes, quando eu vou interromper, eu digo, ai, não, Rafinha fica zangada com isso, incomoda. E não é certo da minha parte fazer isso. Porque eu já estou pensando lá na frente, então eu quero... Mas ela tem que concluir o pensamento e o raciocínio dela. Então, imagine se eu tivesse só Fabiolas. Todas as minhas fragilidades estariam reproduzidas e eu perderia muito mais. Do jeito que eu acho que as confusões que eu faço também dão uma provocada nela de vez em quando. Nunca mais eu só tenho, ai meu Deus! Não, ela tá ótima agora, porque cada vez que eu dizia que eu ia jogar ela no fogo, ela, ai meu Deus! E eu dizia, gente, Deus tem tanta coisa para fazer, vai bem socorrer ela, porque o Piquet ele era num projeto solto aí. Né? Sobre isso. Mas vamos botar a mão na massa, né? Fazer as coisas e é isso. É isso aí. Muito bom. Fá, falando um pouquinho agora de gestão de crise, né? O que é que você consegue trazer de mensagem para os empresários, principalmente considerando o mundo pós-pandemia? Você sabe, Rafa, a gente viveu crise. Então, e quando eu me propus a fazer um trabalho, né, mais orientado para empresários, para mentoria, para desenvolvimento, que tem muito a ver com o nosso propósito inicial, que é de qualificar, né, o micro, pequeno, médio empresário, para que ele atue de maneira cada vez mais consistente, mais profissional. Eu não queria fazer uma venda ou uma comunicação, uau, acertos. Isso é ótimo, porque, de fato, a gente tem muitos acertos, a gente tem um negócio sustentável, que está aí entrando no seu 10º ano,
Na verdade, se a gente for fazer a conta certinha aí, 12º, né? Então, quando ele nasceu oficialmente. Então, tem muita coisa importante e a gente é especialista em gestão estratégica de pessoas. Então, a gente tem como contribuir para isso. Mas eu também quero levar os aprendizados pelas dores e pelos erros. E crise foi uma das tantas coisas com as quais a gente lidou e que todo empresário vai lidar o tempo todo. E isso, para mim, remete muito parecido com o que a gente falou da liderança no diagnóstico, ao elemento de planejamento e de execução. Vocês sabem que a gente trabalha com o modelo do PDCA, enquanto modelo de gestão, de analisar, de entender, e tem todos outros tantos métodos. Mas a primeira coisa que pode parecer surreal, mas fui empresário, e é para mim um grande aprendizado, todas as vezes que eu entrei no turbilhão, sabe, no furacão, a crise se prolongou e eu sofri mais. Quando eu parei, assentei e refleti sobre aquilo e estruturei o que eu ia fazer, as coisas fluíram mais rápido e de maneira mais sustentável. Então, sem sombra de dúvida, se eu olho, e eu posso falar também de crises que eu enfrentei como executiva, porque se você considera que como executiva eu tinha 1.600 pessoas sob minha gestão, eu tinha uma empresa na minha mão, uma empresa dentro de uma empresa. Então eu liderei 200 pessoas, eu liderei 500 pessoas, eu tenho hoje 8 pessoas. Então se você compara, eu tinha pequenas empresas ali na minha mão, orçamentos infinitamente maiores que os meus enquanto empresária. Todas as vezes que a gente sentou, refletiu, planejou, executou, acompanhou a execução e ajustou o que tinha que ter ajustado e mais, trouxe conhecimento que a gente não tinha, a gente superou a crise. Então, eu diria algumas coisas para o empresário nessa linha aqui que eu abordei, né? Primeiro, se o seu conhecimento não é suficiente, não é problema algum você pedir ajuda. Peça ajuda. Quando você está no olho do furacão e numa situação de desespero, você não raciocina do mesmo jeito, porque isso toma conta de você. Segundo, e talvez seja a primeira coisa, cuide de você. Porque se você não cuidar da sua estrutura mental, da sua estrutura de saúde, da sua estrutura física, de coisas simples como alimentação, vocês estão vendo o que a gente tem feito aí, de bem-estar, de sono. Esses dias eu conversava com um cliente que é psiquiatra, empresário, e eu dizia a ele, doutor, eu não tinha noção do quanto o sono é importante para a nossa produção, para o nosso bem-estar. Né? Porque essa história de que não é que eu tive problema de dormir, deito e durmo, mas dormir 1 e acordar 5, dormir 2 e acordar 3:30, 4, 5, que qualidade de sono é essa para você ser produtivo? Então, às vezes o empresário entende e entra nessa vibe de eu tenho que emendar, ele está causando problemas para ele mais à frente. Então, a crise precisa de conhecimento, precisa de você bem. Então, o conhecimento até te ajuda nisso. Traga mais conhecimento. Traga a sua assessoria financeira, se você tiver uma assessoria qualificada. Traga a sua assessoria contábil. Traga o seu fornecedor de marketing, de TI. Onde é que quer que seja a sua crise, sabe? Mas, acima de tudo, planeje, execute e não solte o acompanhamento da execução. Garanta um acompanhamento da execução. Você precisa acompanhar a execução. Porque também se você disser, uau, fiz um super planejamento e vamos rodar, e você não acompanhar a estratégia, não acompanhar a execução, você não faz os ajustes que serão naturalmente necessários no caminho. E se você é empresário brasileiro, meu irmão, você já é um grande gestor de crises, porque a gente vive disso. A gente vive nisso. A gente tem uma crise por dia para cuidar. Uma eu fui generosa. Então, hoje eu já cuidei de umas 3, 4, pequenininhas, e tem as grandonas. Mas é isso, empreender no Brasil é um grande desafio, empresário brasileiro, de maneira geral, empresária brasileira, de maneira geral, são grandes lutadores, vão lidar com crises o tempo inteiro. Nós temos a maior taxa tributária do planeta, né? A gente tem uma dinâmica de legislação que é insana para o número de obrigações que a gente tem que cumprir. E eu, de novo, não estou questionando nem dizendo se está certo ou se está errado, mas eu estou dizendo que é o fato, é o que a gente tem. Né? A opressão da carga tributária, eu entendo que a gente tem uma necessidade de ajuste absurdo, o que é o micro, pequeno e médio empresário, o que é o grande empresário. Então, você tem uma necessidade de ajustar uma série de coisas nesse sentido. A micro e pequena empresa, elas respondem por 75% do faturamento do país. Então, você tem muita coisa para ser olhada para esse público.
mas é um cara que amanhece todo dia desempregado, sabe? Ele amanhece todo dia sem saber se ele vai pagar aquela conta dele, se ele pode. Você me perguntou essa semana, e suas férias? Foi a pergunta que eu ouvi de Rafa desse ano, que normalmente é em setembro e outubro. Esse ano não vai rolar. E tá tudo bem. A gente fez uma escolha, não tem choro aqui. Tá tudo bem. A gente vai se ajustar para ter, mas é isso. Então, só não se entregue ao desespero. Peça ajuda. Busque o conhecimento que você não tem. Estruture seu planejamento. Coloque a mão na massa e acompanhe a sua execução. A gente é superadora, com uma licença poética, eu nem sei se essa palavra existe, de crises desde que a gente nasceu nesse país. Então, a gente vai resolver. Com certeza, muito bom. Para finalizar, né, gostaria que você contasse, pensando aqui no mundo Bunny, e enquanto as empresas enfrentam mudanças, né, durante esse processo, né, durante essa trajetória de mundo Bunny que a gente tem, o que você pode dizer, qual dica você pode trazer para essas empresas, para esses líderes que buscam a coesão e a cultura organizacional como principal fundamento? Rafinha, boa pergunta, complexa, porque a gente não tem mais só mundo Bunny. Vocês viram na palestra, a gente Sim. fez. Gente, Uma deixa eu sopa de falar isso para letrinha. vocês. A gente participou do congresso, todo ano nós participamos do congresso da BRH. Aqui na Bahia a gente tem stand e é o nosso segundo ano de palestra. E aí a palestra da gente desse ano foi sobre essa relação da gestão estratégica de pessoas com o mundo Bunny. E aí tinha mundo VUCA, mundo Bunny, mas tem 7 mundos. Eu não vou nem me gastar em falar letrinhas todas para vocês agora. Tem um que é VICA, porque incluiu o infinito na história. Que aí eu brinquei, eu disse, eu fiquei tão feliz, gente, porque então é o mundo Buzz, ao infinito e além, né? E o Buzz é branquinho, roxinho e verde, as cores da arte. Eu digo, pronto, temos um mascote. Temos um mascote que é o Buzz Lightyear. Para quem acompanhou desenhos aí, quem tem filhotes aí pequenos ou curte animação, vai entender o que eu estou falando. Eu quero resgatar um pouquinho até esse conceito, sabe, Su? Porque eu não sei se está todo mundo que nos escuta familiarizado. Então, vamos falar aqui dessa doideira aí de Mundo Bunny. O Mundo Bunny é um conceito que surge pós-pandemia, tá certo? E que está muito vinculado a um aprendizado que o vírus trouxe para a gente. Então, a pandemia da Covid-19, né, do vírus da Covid-19, da doença, da enfermidade, ensinou para a gente que o mundo ele é frágil. Nós vimos isso com uma grande facilidade. A gente viu a fragilidade que é o nosso mundo. Nos ensinou que é um mundo ansioso. Se a gente observar o número de divórcios que a gente enfrentou na pandemia e o número de crianças que começaram a sofrer de questões emocionais por terem ficado em casa o tempo que ficaram, isso é uma outra discussão e bem dolorosa, inclusive, porque o lugar que deveria ser o reduto de acolhimento, mas estava tudo louco para todo mundo. Então, a pandemia e tudo que a gente passou ensinou que o mundo é ansioso. Então, o B é de fragilidade, o A é de ansioso. Mostrou para a gente o N, que é não linear, ou seja, você não tem uma constância, né, de coisas. E mostrou que é incompreensível, que é o Izinho, né? Aí vamos trazer esse conceito para a gestão de pessoas, que é do que a gente está falando aqui, né? Que você me perguntou como é que a gente pensa isso. Imagine as empresas que cuidam das pessoas, né? As áreas de gestão estratégica, as áreas ainda chamadas de RH, que cuidam das empresas, de quem faz acontecer, que é a nossa frase, tendo que lidar com essa fragilidade, com essa ansiedade, com essa coisa não linear o tempo todo e com essa coisa incompreensível. Então, primeiro você tem que entender o conceito, entender o impacto disso nas pessoas e pensar em como você minimiza as consequências de cada um destes pilares nas pessoas. E aí a gente tem, né? Então, o que é pensar a gestão estratégica de pessoas? Se a gente pensar em recrutamento e seleção. Então, vamos falar produto ou processo estratégico por processo com vocês. Como é que você cuida hoje do seu processo de recrutamento e seleção? Para que ele não seja frágil, para que ele não seja ansioso, que se atropele as etapas, para que você não faça ele de maneira aleatória, ou seja, sem planejamento nenhum, e para que as pessoas compreendam o que está sendo feito, seja interna ou internamente. Então,
pegue esse conceito que eu te trouxe agora do Mundo Bunny e aplique em cada processo estratégico de gestão de pessoas e reflita sobre isso. Essa talvez seja uma boa forma da gente diagnosticar isso nas suas empresas. Vá ali para o seu processo de cargos e salários e veja se ele está frágil, se ele é uma coisa que nem existe, que deixa as pessoas ansiosas por não conhecerem o que tem que conhecer. Se você não planeja uma verificação periódica das suas tabelas, dos seus benefícios, das suas progressões, se você não traz aquilo de maneira compreensível para os seus colaboradores para engajá-los, lembre do quarto fator motivacional? Saber para onde vai, possibilidade de crescimento, né? Pense na sua gestão de desempenho. Você tem uma cultura nociva que joga as pessoas umas contra as outras, aumentando a ansiedade? Você tem uma cultura que não mede nada e que por isso é muito frágil, porque você não tem como saber para onde as pessoas vão? Você não comunica, não envolve, por isso é incompreensível o processo de desempenho na sua empresa, sabe? Você não planeja os momentos em que você vai avaliar, os critérios com os quais você vai avaliar as pessoas. Então, você pode trazer esse conceito e refletir sobre cada processo estratégico de pessoas na sua empresa. Clima. O clima fala muito de todo mundo Bunny. O clima fala sobre a nossa questão de toda essa dinâmica de saúde e de vida laboral. Vai falar sobre essa fragilidade da gente. Vocês sabem que tem empresas que fazem pesquisa de clima porque tem que fazer, porque alguém definiu, porque virou regra. Aí sai o resultado. E não fazem nada com o resultado. Nunca mais faça uma pesquisa de clima, meu amigo. Você não tem credibilidade. Ou então mude, faça a pesquisa, reconheça que você errou e comece a prestar contas do resultado. Para que você faz uma pesquisa de clima? Ou ainda outras pessoas fazem para receberem alguns selos de certificação de empresas que são legais para serem trabalhadas. Mas, no fundo, aquilo não corresponde à realidade, porque eu não olho de maneira profunda, porque eu não olho de maneira concreta para aquilo. Ou o mais difícil, e aí eu vou algumas salas minhas serão falas de formação de cultura, ou de mãe, porque mãe fala a mesma coisa 1114 vezes, né? Menino apaga a luz, menino fecha chuveiro, menino forra a cama, né? A gente tem que lembrar de uma coisa, quando a gente pensa nessa dinâmica de pessoas. O empresário precisa entender, e é isso que eu estou falando tantas vezes, as áreas de gestão de pessoas, na sua grande maioria, sabem o que tem que ser feito, mas não contam com apoio e patrocínio. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Ontem, eu falava com um cliente, um futuro cliente, ele pediu para a gente uma proposta para qualificar a liderança dele. Já adorei, queria entender o que é para começar com a liderança, né? E aí eu sempre pergunto isso, qual é o seu prazo, como é que está o seu orçamento para isso, você está sofrendo com orçamento ou não? Nosso preço é super justo, mas eu não quero apresentar para ele um projeto grandão que ele não possa executar, que ele só cria uma expectativa, né? Você compreende a importância de qualificar as lideranças, você está me fazendo isso porque alguém mandou você fazer, você compreende a importância, então eu não estou preocupada em mandar uma proposta se eu entender se ele entende o valor daquilo. Não é grana que está na mesa, é o valor daquilo, o resultado que ele vai ter. Resposta dele, que é a resposta de muitos gestores de pessoas. Fabiola, eu entendo tudo isso e sei que é muito importante. Difícil vai ser a gente fazer o dono da empresa entender. Eu estou há 2 anos suando para conseguir um negócio dele. E agora eu consegui, mas mesmo assim é uma coisa só, ali um dia e tal. Então, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária, dono do seu negócio são as suas pessoas. Quem faz acontecer o seu projeto empresarial são as suas pessoas. Você precisa investir nas suas pessoas para ganhar dinheiro. Você precisa investir nas suas pessoas para o seu cliente estar feliz. Você precisa investir nas suas pessoas para você abrir 1, 2, 3 unidades, para você prosperar. Não é você sozinho que vai fazer nada. Quem vai fazer isso é gente. É gente que está na sua empresa, que topou o seu projeto empresarial e que vai precisar ser recrutado e selecionado estrategicamente, que vai ter que viver um plano de cargos e salários de carreira estrategicamente, que vai precisar ter seu desempenho apurado, reconhecido, reorientado também, sinalizado que errou, que vai precisar ser educado de maneira processual, que vai precisar contar com um clima de trabalho favorável para que ele produza, para que ele crie, para que ele inove, para que ele mantenha a execução das suas rotinas. Não tem mágica. É pelas pessoas, com as pessoas, para as pessoas que a gente trabalha. Quando a gente compreender isso, a gente vai de maneira muito eficaz e muito prazerosa
transformar a realidade das nossas empresas, dos nossos negócios. E eu vou ser um pouco mais idealista, transformar a realidade da nossa sociedade. As relações de trabalho não são relações de exploração, não deveriam ser. Eu sei, estou sendo romântica, nosso regime é capitalista, e o empresário pensa no lucro. Tudo isso é verdade, eu também quero lucro. Mas eu quero lucro para um monte de coisa, inclusive para fazer mais pela minha equipe, para remunerar melhor, para reconhecer melhor, para educar melhor. Então, eu quero lucro, sim. Eu quero que a gente cresça. Eu também quero ter férias, por exemplo, né? Eu também quero fazer tudo isso. Mas não precisa ser pautado numa cultura de exploração. É em uma cultura de construção. Do mesmo jeito que essas pessoas constroem um resultado, a gente também pode construir uma condição melhor dessas pessoas na sociedade. E então isso é uma grande revolução. É uma grande transformação que, se a gente entender como cuidar de gente de maneira adequada, a gente é capaz de fazer. De maneira geral, e falando agora para você, meu empresário e minha empresária, que estão aqui escutando, os seus líderes de pessoas sabem o que fazer, mas falta a eles patrocínio financeiro e moral. Se você já entende a importância disso, parabéns. Vá para o segundo passo, patrocine, financie. Financie você, não financie a sua área de gestão de pessoas, né, que a gente ainda chama de RH. Financie a sua empresa, porque financiar o desenvolvimento de gente é fazer o seu negócio acontecer. Acho que é isso. Muito bom. Acho que sim. Sim, fechou. Ai, gente, eu podia agora sabatinar elas um monte aqui para vocês, não A é? gente pula essa Pode ficar parte. tranquila. É, mas eu acho que esse foi o podcast mais gostoso. Eu adorei que a equipe estivesse aqui, que vocês comecem a vê-las aqui cada vez mais e também nos outros tantos vídeos. Quero agradecer a vocês. Estão mais calmas? Tá tudo fofo? É? Eu não vou deixar a mensagem final hoje, não. Eu vou deixar vocês deixarem a mensagem final. Pode ficar à vontade. Não, isso. Vocês vão deixar a Deixa pra mensagem mim não, que eu faço a final. Eu quero que vocês contem assim. Não, vocês não vão, eu conversei com o empresário, conversei com o líder. Acho que vocês podem conversar com pares de vocês. Conversem com as pessoas que vocês atendem, que são os nossos clientes, que estão à frente das áreas de RH, sabe? Que mensagem vocês podem deixar de esperança, de alento, de dica, de convite? Pensando assim, nas pessoas que a gente atende, que já confiam na gente, o que é que vocês querem deixar para elas? Bom, Vamos lá. aproveitando o espaço, já que já falou para os empresários, né? A gente, vocês conhecem o negócio de vocês e a gente conhece de pessoas. A gente pode ajudar vocês a desenvolver as pessoas, a fazer com que essas pessoas trabalhem melhor, né? E produzam mais. Então, o que eu quero fechar aqui, colocando, na verdade, a arte à disposição. Tá? E os nossos clientes já estão em casa, gente. A gente já está cuidando. Pode deixar. Tá com a melhor equipe de RH. Rapaz! Melhor equipe de gestão de pessoas. Ah, muito bem. De Riquezas riquezas humanas. Tá aqui, ó, no meu bottom. De riquezas humanas. Muito bom. Sussu. A minha contribuição é... Fica com a gente. Né? Contrata a gente, chama a gente. Se você ainda não conhece a gente, chega perto da gente. Porque a gente cuida de gente da melhor forma possível. Esse é o nosso foco, esse sempre foi o foco de FAO, o foco da Arta. Cuidar de pessoas, né? Trazer esse clima, trazer a importância das pessoas nas empresas, que é o que movimenta o negócio efetivamente, né? Que é o que movimenta as empresas, são as pessoas. E que bom valorizar essas pessoas, né? Que é o mais importante. Tem aquela música que fala Investe em mim. Ai, que a Jesus! candidata cantou pra gente na seleção. É mesmo! Gente, eu botei outros livros na frente, mas esse livro de pérolas da URH tem que sair. A gente fez um processo seletivo. E no final do processo seletivo... E foi comigo isso, não foi? Uhum. Foi. Eu estava na sala. Era uma vaga executiva, eu tô lembrando agora. E do nada, a candidata cantou pra gente: investe em mim, aposta tudo em mim. Foi um momento que eu fiquei assim. Mas eu vou deixar a mensagem final. Só um parênteses. Foi na entrevista, como Fabiola falou, né? Vaga executiva. E foi uma entrevista com a participação do cliente. Então, o cliente estava assistindo. Ainda tem esse detalhe. É verdade, o cliente estava assistindo. Foi mesmo.
Ela foi bem corajosa. E foi eu bem diria. criativa também, né? Hã? Bem criativa. Foi muito criativa. Das duas Aproveitou coisas, o ou ela momento. ganhou ele ou ela perdeu ele. Não, foi muito diferente, né? É. É porque, assim, para uma vaga executiva, normalmente você tem um tom maior de formalidade, Sim. né? Mas ela foi muito espontânea, assim, de fato. De fato. Não, eu brinquei aqui com elas, eu provoquei elas, mas a mensagem final hoje é minha. E é uma mensagem de reconhecimento. Até porque eu disse isso mais cedo a elas. Assim, gente, a gente saiu de um cenário bem desafiador de 2023. A gente fechou o primeiro semestre de 2024. Resolvemos muitas coisas desse desafio. Ainda temos outras tantas para resolver. Mas eu disse aqui o tempo todo para vocês, né, que o seu negócio são suas pessoas. E, sem sombra de dúvidas, a maior felicidade que eu tenho hoje é o time que eu tenho. Então, a paz, o senso de pertencimento que elas demonstram, a seriedade, o cuidado com que elas conduzem o trabalho, o olhar que elas têm para o cliente, a compreensão que elas têm dos valores. Ontem eu tive que ligar para uma delas, para aqui, para a Sul, para resolver um problemão que a gente teve, e liguei fora do horário, liguei às 8 da noite e já liguei me desculpando. Desculpa, Su, tá te ligando nessa hora, ela estava na faculdade e tal, mas eu vou amanhã sair muito cedo para um cliente, então eu queria te deixar essa orientação e tal. E no final ela estava me agradecendo, né? E foi cuidadosa e saiu da sala para falar comigo e tal. De Rafa, eu nem falo pela dinâmica dos 7 anos, né? De Lari, de Viviane, de Lu, que está longe. A gente tem uma colaboradora que fica longe, que fica em Natal, né? Que trabalha de maneira remota. De Camila, que é a nossa supervisora, e de Karen, que quinta-feira acordou não sei que horas, chegou 7 da manhã, que foi ontem, né? A gente está gravando esse podcast numa sexta, para tocar violino de maneira espontânea para um grupo de empresários, e saiu lá dizendo, não vou não, só se me pagar, porque eu sou exclusiva da Arta. Então, sem sombra de dúvidas, eu desejo para vocês, na verdade eu quero desejar para todos os empresários e empresárias que vocês tenham a felicidade de construir um time como o que eu tive a felicidade de construir, que a vida agracie vocês, trazendo para vocês as pessoas que a gente ganhou aqui na Arta, né, de presente. E todas são absolutamente diferentes de mim, todas são mais novas que eu, mas nós professamos os mesmos valores, professamos a mesma fé no nosso trabalho, professamos a mesma fé em pessoas e na nossa capacidade de fazer isso juntas. A Arta hoje é uma equipe 100% feminina e é um propósito empresarial nosso, e é isso que eu quero desejar a vocês e deixar de mensagem final. A minha profunda gratidão a elas, respeito, admiração, e vou terminar com o jeito que elas me ensinaram essa semana, que eu tenho que soltar beijo. Eu não posso soltar beijo mais assim, porque eu fazia assim. Elas me disseram que agora eu tenho que soltar beijo. Gente, isso é para elas, tá? Os meus coligados da minha geração, empresários, empresárias, ó, um beijo para vocês do nosso jeito. Mas para elas tem que ser assim, ó. Então, é isso. Muito bom, Fá. Obrigada pelo convite. Que bom que vocês vieram. E fechamos e podem respirar. Eu vou dar sorvete para vocês. Ok.